O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. E hoje iremos falar, gente, também, né, o que está acontecendo na... Não sou especialista, né, mas eu gosto de dar pitaco aqui também, o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia. Como isso daí impacta diretamente, né, o petróleo. Muita gente tá feliz, eu acho, com as ações da PetroRio. O que está acontecendo com as ações da PetroRio? Cara, poderiam estar subindo mais, digamos assim. Subiram bem com o petróleo até, sei lá, algumas semanas atrás, mas essa última disparada elas ficaram para trás. Então uma coisa de 28 agora. 28. Hoje elas estavam subindo bem, estavam subindo 7% no começo do pregão. E final... aí o petróleo tava subindo tipo $10, negócio assim, tava porrando. E aí depois da fala do Biden, acabou que o petróleo caiu, o PetroRio caiu junto também. Porque assim, o fluxo... Petrobras é muito maior, obviamente, né? Tem um fluxo muito maior. E como o governo está tentando segurar o preço da gasolina, a Petrobras não vai se beneficiar dessa alta do preço da gasolina. Pode ser até que prejudique a Petrobras, né? E acaba segurando o preço de PetroRio também. Então, muita gente não sabe nem o que PetroRio faz, né? Compra o PetroRio achando que está comprando, sei lá, Petrobras. E acaba comparando as duas coisas, que não tem nada a ver, né? São empresas totalmente diferentes, né? Tipo, a Petrobras é estatal, então o governo usa a empresa, ou sempre usou a empresa, né? Dessa vez eles estão tentando, vamos ver o que vai acontecer. Mas usam a empresa basicamente para subsidiar o preço do combustível no Brasil, né? Pelo menos para dar uma estabilizada, né? Não pegar todas as grandes mudanças de preço do petróleo lá fora. E a PetroRio não tem nada a ver, né? A PetroRio, na verdade, ela é brasileira, mas ela fica offshore, né? Ela tira o petróleo no mar e esse petróleo nem vem para a costa brasileira, né? Já passa um barco e leva o petróleo para a China, Europa, para onde for. Então a PetroRio não tem nada a ver com a Petrobras. Não, tipo, não tem... Então todo o petróleo da PetroRio é exportado? Direto, nem passa por aqui. Porque é melhor, né? Se você passar por aqui, passa pela Petrobras, né? Porque a Petrobras tem o monopólio de refino. Não sei se tem mais o monopólio de... Mas tinha, até há pouco tempo atrás. E você não quer ficar dependente da Petrobras, né? Porque obviamente... Tem muito problema aí, então eles já exportam direto. Que legal. E realmente eu não tinha essa visão sobre a PetroRio. Acho que pouca gente tem, né? Se o pessoal soubesse disso, ela tava subindo bem mais. Tava subindo bem mais, o pessoal tava comprando, né? E ela paga... Como funciona a questão de impostos dela? Só com uma curiosidade. Como assim? Porque ela é offshore, né? Ela fica fora do mar. Aí ela paga ela paga imposto como empresa brasileira normal, né? Normal. Paga royalty também. É que ela paga menos royalty, porque ela entrou com um pedido lá que foi deferido, né? Que ela conseguiu de pagar menos royalty, porque como ela opera campo maduro, ela precisa investir nesses campos para que eles produzam mais, né? Então ela falou, cara, mas eu preciso investir, o campo é maduro, eu tô, digamos, aumentando a produtividade de um campo que, sei lá, uma petroleira grande parou de produzir ou desistiu de produzir. Eu poderia pagar o royalty menor e tal. E o governo acabou dando pra eles, né? Eles pagam, em alguns campos, eles pagam tipo metade do royalty. E deve ser muito bom pra eles, né? Porque realmente eles investem ali, eles têm que ter um benefício também. Bom pro acionista, né? De PetroRio. O acionista de PetroRio. Eu sou um acionista de PetroRio. Então é bom pra você. É bom pra mim. Bom pra mim também. E como isso daí vai impactar a gente, né? Petróleo, o que investir nesse momento, como o mundo fica, a inflação tende a subir por conta disso daí, vai faltar petróleo no mundo, né? O petróleo é a base de tudo, então se o petróleo subir, todas as commodities sobem, todos os produtos sobem, tudo praticamente, né? Tudo inflaciona. Que muita gente pensa, nossa, eu não tenho carro, então o petróleo não me afeta. Não, né? Porque, cara... Você come, sei lá, um biscoito, uma água, e traz essa água um caminhãozinho, o caminhãozinho usa petróleo, entendeu? Um barco traz sei lá, alguma coisa de outro país e, entendeu? E esse barco usa petróleo. A sua roupa tem petróleo. Você viaja de avião, um terço ou metade do preço da passagem é petróleo, querosene de aviação. Então, assim, afeta tudo e o petróleo é um bem não... Eu vou esquecer o termo econômico. Mas assim, não tem muita flexibilidade, né? Você não consegue gastar menos. Você não consegue gastar menos gasolina, né? Porque é meio que, cara, é meio isso, né? Não dá pra... Você não muda muito os seus hábitos muito rapidamente, né? Então assim, a resposta óbvia ao que vai acontecer agora com a guerra e tal as commodities vão subir, já subiram. Vão subir mais? Tem gente falando de petróleo a 200, tem gente falando de petróleo a 150, tem gente falando qualquer coisa, mas sempre tem gente falando, né?
Em 2008 ficou muito famoso um relatório da Goldman Sachs, inclusive, né, o maior banco de investimento mundial, dizendo que o petróleo iria para 200. O petróleo estava 120, 130 e falando, o petróleo vai para 200. E tipo, marcou a máxima, assim. Aí teve a crise e o petróleo despencou. Então, assim, é muito fácil fazer uma previsão, né? Mas, assim, a grande maioria das previsões estão erradas. E se você entender como os grandes bancos os bancos e corretoras fazem as previsões, ou para que eles fazem as previsões, você entende por que elas estão tão erradas, né? É porque, basicamente, assim, se você falar o consenso, ninguém quer saber, né? Fala, cara, todo mundo já sabe, tá no jornal, né? Então não faz diferença para mim. Então o banco de investimento quer falar alguma coisa fora do consenso para atrair a atenção do cliente dele, né? Como que o banco ganha? Com corretagem. Então vem lá um grande fundo, quer negociar, o banco dá uma ideia para ele e fala, você tem que comprar petróleo porque o petróleo vai a 200. O cara fala, cara, gostei da sua ideia, vou negociar com você, então eu te pago corretagem, entendeu? Entendi. É meio que assim que funciona. Então, não todos, né? Mas assim, você sempre vai ver umas ideias meio fora da caixinha dos bancos e nem sempre elas fazem muito sentido, é porque elas servem para atrair o cliente, elas não servem como uma previsão mesmo, né? Apesar de parecer que seja uma previsão. Então, assim, o óbvio as commodities vão subir. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de commodities, petróleo, trigo, tem alguns metais que eu não vou lembrar o nome também. Tipo assim, tem muita coisa que sai de lá, fertilizantes, obviamente, né? Eles são muito fortes em fertilizantes também. Então, assim, o preço de tudo isso já subiu, minério também, o preço também já subiu. Eu não sei se eles são produtores de minério ou se o pessoal puxou o minério para cima por causa do petróleo ou porque a guerra consome minério, não sei. Mas eu acho que eles não são grandes produtores de minério assim, não. Mas devem produzir alguma coisa. Então eles produzem muitas commodities e, assim, pensando que a Rússia está sendo isolada do mundo, né? Basicamente o Ocidente está tirando a Rússia do parquinho, né? Tipo assim, fala, cara, agora você não brinca mais. Então tiraram ela do SWIFT, né? Que é esse negócio de meio de pagamento. Os Estados Unidos está falando que vai proibir importação de petróleo. Hoje o Biden falou, né? E tem outras sanções também rolando. Então, assim, esse é o óbvio. Isso vai ser inflacionário? Sim, no curto prazo. Muita gente fala, até era o papo ontem, né, de estagflação. Os bancos centrais vão ter que subir os juros porque as commodities subiram, então a inflação vai subir, então os juros mundiais vão subir. Não necessariamente, né? Se você é presidente de algum banco central, você não vai subir os juros porque as commodities subiram porque tem uma guerra. Você vai, cara, agora espera, né? Vamos ver o que acontece. Isso é um choque, obviamente pode ser temporário, pode não ser. Vamos avaliar os efeitos de segunda ordem desse choque nas commodities, né? E aí a gente define se a gente sobe os juros ou não. Então o mercado sempre tenta ir na frente, né? De vez em quando por desespero, de vez em quando porque tenta prever o futuro demais. Mas eu acho que o grande impacto é esse, né? A Rússia é a 11ª economia do mundo, se não me engano, vai ficar fora do parquinho, né? Tá fora do ambiente mundial, né? De negócios mundiais, E aí algumas coisas ainda vão funcionar, que a gente precisa ver como é que vai acontecer isso. Mas vai faltar petróleo? Não falta, né? Ele fica caro. Tipo, vai faltar arroz? Cara, não, o arroz fica mais caro, mas se você quiser pagar mais, você consegue comprar arroz. E é meio que isso, eu acho. E aí a gente precisa ver também, tipo assim, se a China continua comprando o petróleo da Rússia, então talvez você mude simplesmente quem compra petróleo de quem, né? Entendeu? Então, assim, sei lá, a China comprava da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o primeiro produtor mundial, os Estados Unidos é o segundo, a Rússia é o terceiro. A China, vamos dizer, a China comprava da Arábia Saudita, agora a China compra da Rússia. E aí o Ocidente que comprava da Rússia, agora compra da Arábia Saudita, entendeu? Pode ser que isso aconteça. Mas para isso acontecer, você precisa mudar as refinarias também, porque dependendo do tipo de petróleo, você consegue utilizar uma refinaria de um jeito ou de outro. Então, você precisa adaptar as refinarias, sei lá, chinesas para comprar um petróleo diferente, entendeu? E normalmente eles misturam também o petróleo. Eu compro um pouco de petróleo daqui, um pouco de petróleo daqui, misturo e funciona nessa refinaria, entendeu? Entendi. Então, assim, é super complexo, obviamente é super pulverizado, a gente precisa ver o que vai acontecer. Mas o óbvio é esse, né? O preço sobe. Na dúvida, o preço sobe, né? E nesse momento, o que você aconselha o investidor a fazer? Cara, a mesma coisa de sempre, né? Como diria o cérebro, né? Do Pink Cérebro, cara, a mesma coisa que fazemos todos os dias, né? Continua a mesma estratégia. Se você tentar, tipo assim, não, eu vou comprar petróleo agora porque eu vou me beneficiar da alta do petróleo. Falou, cara, acho que tá meio atrasado, você pode ganhar dinheiro? Pode, claro, mas assim,
comprar petróleo agora? Não sei. Vou comprar petróleo a qualquer momento? Pra mim não faz muito sentido, porque você tá... Cara, é tanta coisa que entra na precificação do petróleo que é meio um chute, né? Então, eu diria que é uma aposta, não é um investimento. O que a gente faz? A gente olha empresas que têm um crescimento robusto de longo prazo e a gente paga pouco por esses resultados, né? Porque a longo prazo as ações seguem os resultados. Então, você traçar uma curva de longo prazo do preço das ações e dos resultados, sei lá, EBITDA, lucro, qualquer resultado da empresa, você vai ver que eles andam bem juntinhos, assim, né? No curto prazo, não. Mas no longo prazo, sim. Então, assim, no curto prazo você tem que aguentar essas chacoalhadas, no longo prazo o resultado da empresa, o preço da ação, né, segue o resultado da empresa. Então, se o resultado da empresa é crescente, é robusto e cresce a longo prazo, a ação vai fazer a mesma coisa. Esse é o básico. Então, assim, nada muda. A princípio, né, de estratégia. E aí você vem, mas e as empresas que você tem vão ser impactadas por, tipo, petróleo mais alto, inflação mundial maior, talvez juros maiores, guerra, sei lá. Sim e não, né? PetroRio, obviamente, que eu gosto bastante, vende petróleo, né? Então deveria ser beneficiada, mas ela está sendo impactada pela Petrobras, né? Então, o preço da Petrobras não sobe porque a Petrobras provavelmente não vai conseguir se beneficiar da alta do petróleo, né? Que ela vai ter que subsidiar o petróleo aqui no Brasil. O Brasília está debruçada sobre esse tema agora, pensando em um jeito de mudar toda a governança que criaram da Petrobras para que ela possa subsidiar o preço dos combustíveis de novo. A gente já sabe que isso deu muito errado no governo Dilma, mas ninguém em Brasília aprendeu, né? Eles querem fazer de novo. Obviamente, esse é um ano de eleições, então muito mais importante do que ter uma governança boa para a Petrobras ou pensar a longo prazo é os caras serem eleitos esse ano. Então, obviamente, eles vão tentar fazer isso, né? E quando eles tentam muito, assim... O Congresso é muito competente quando ele quer fazer alguma coisa errada, né? Quando ele quer fazer alguma coisa certa, menos. A gente viu quando eles furaram o teto e tudo mais. Então eu acho que eles vão conseguir de alguma forma, digamos, segurar o preço da gasolina e botar essa conta nas costas da Petrobras. E a PetroRio sofre junto, né? Faz sentido? Não faz nenhum sentido, mas... Mas ela sofre. Então, mas não é um momento de oportunidade para quem quer investir na PetroRio? Porque quando você me fala isso daí, eu falo, essa empresa está sendo prejudicada então, vou comprar por uma coisa que ela não tá nem fazendo parte, né? Sim e não, né? Pode ser que eles inventem uma forma de também prejudicar a PetroRio. Eu acho improvável, mas assim, sempre pode ser, né? Não dá pra falar, cara, é impossível. Como que é um imposto? Taxar a exportação de petróleo. Como a PetroRio exporta petróleo direto, eles podem taxar a exportação. E aí você fala, não, o petróleo fica no Brasil, então o petróleo fica mais barato. Se você taxa a exportação, você compra uma briga com as grandes produtoras de petróleo mundiais que operam no Brasil, né? Shell, Total, BP. A Shell é anglo-holandesa, né? BP é inglesa, né? Anglo. A Total é francesa, sei lá, Chevron, qual mais tem americana? E várias outras. Então, assim, são empresas gigantescas que operam no pré-sal no Brasil, que o Brasil depende delas justamente para elas investirem para tirarem o petróleo do pré-sal. Mas eu não sei se os caras estão muito preocupados com isso, entendeu? Mas assim, é muito mais fácil colocar o prejuízo em cima da Petrobras do que ir brigar com as grandes petroleiras mundiais. Por isso que eu acho que eles vão ficar só nessa de botar a bucha na Petrobras, né? E esse problema dela querer subsidiar é porque tem outros acionistas, não é? Não, ela não quer, né? O governo que quer. Ela, na verdade, quer subir o preço. Eles, inclusive, fizeram um pedido pro governo para subir o preço da gasolina. Ela que assim, Bruce, pra quem tá do outro lado aí não consegue entender porque o preço acaba subindo. A Petrobras, ela acompanha a cotação em dólar que está sendo negociado lá fora, né? O preço do barril em dólar. E quanto mais quanto mais o petróleo sobe lá fora, ela acaba subindo aqui também. Né? Perfeito. Até isso daí eu acho que todo mundo consegue entender. Mas por que, assim, e muita gente pega e fala assim, mas a Petrobras não é brasileira? Eu acho que 50%, 60%. O petróleo é brasileiro, por que ele tem que seguir o preço mundial? Exatamente. Muita gente não consegue entender isso. Tem muitos impactos se a Petrobras não repassa o preço da gasolina, o preço do petróleo aqui dentro do Brasil, né? Primeira coisa as refinarias, a Petrobras vendeu algumas, e a refinaria precisa operar com o petróleo. Então, assim, a refinaria pode comprar petróleo da Petrobras ou de fora. Eu acho que elas acabam misturando o petróleo.
Então, assim, nem todas as refinarias operam só com petróleo específico. Que nem eu falei que a China precisa rever as refinarias, porque dependendo a quantidade de enxofre e da quantidade de... Agora esqueci. Mas assim, do tipo de petróleo, a refinaria pode operar ou não. Então as refinarias precisam comprar petróleo de outros lugares. Então seria um prejuízo monstruoso, né? Tipo assim, vender a gasolina barata e comprar o petróleo super caro lá de fora. E tem mais coisa, né? Tipo, tem muita... Ou pode ter, né? Muita... Como é que chama? Exportação ilegal, né? Já que a gasolina no Brasil é barata. mais barato e então, tal. ele tenta mandar isso pra fora. E prejudica o acionista da Petrobras, né? Tipo assim, o cara comprou as ações de Petrobras basicamente falando, cara, eu vou comprar essa empresa porque essa empresa produz, entendeu? Produz e paga dividendos. Explora sei lá. petróleo, e o governo está impedindo a empresa de ganhar dinheiro, né? Quando ela deveria ganhar dinheiro, o governo está impedindo a empresa de ganhar dinheiro. E tem outros impactos também, tanto que a gente viu o tamanho do prejuízo que a Petrobras teve quando a Dilma obrigou a empresa, né? Quando o governo Dilma obrigou a empresa a subsidiar o preço da gasolina. A Petrobras quase quebrou, né? A Petrobras ficou com uma dívida gigantesca, teve prejuízos gigantescos, quase foi pro buraco. Então é um negócio super perigoso. É fácil, assim, você pensar, cara, Estados Unidos subsidia a gasolina? Não. Não. A Europa subsidia a gasolina? Não. Quem subsidia a gasolina? Cara, os países super produtores, né? Que são países, na verdade, não são super desenvolvidos, tipo a Arábia Saudita, e tem os países que são, assim, que a gente não gostaria de morar, né? Que não são grandes economias, tipo Venezuela, e tem outros países também que subsidiam, que eu não vou saber de cabeça. Mas não é um negócio inteligente, né? É muito mais fácil e faz muito mais sentido que você use os preços mundiais, né? Porque se você vai subsidiar a gasolina, pra que você vai subsidiar a gasolina? Ah, porque eu tenho carro, eu preciso usar o carro. Fala, cara, é muito melhor você subsidiar o arroz ou o trigo. Porque o trigo é o pãozinho. Então, assim, se você vai subsidiar alguma coisa, é muito melhor você subsidiar de alguma coisa que a pessoa que realmente precisa vai precisar daquilo, entendeu? Então, assim, é muito melhor subsidiar o trigo do que a gasolina, porque o cara que tem carro já não é um cara, assim, super, tipo, que tem uma necessidade enorme de subsídios. Então é meio que um subsídio errado, né? Você tá subsidiando a parcela da população que mais tem dinheiro e não quem efetivamente precisa, né? Faz sentido. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.